A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 17. Vou ler hoje os versículos de 1 a 4 que diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja, Senhor, o teu nome. Pai, eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. A tua palavra, que é poderosa, já foi lida, Senhor. Já foi exposta, Pai. E eu sei que ela em si tem poder para transformar os corações. Usa o teu servo, meu Deus, para auxiliar o entendimento da palavra. E mexe o Senhor mesmo no coração e na mente das pessoas que vão ouvir esta palavra. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem é As Qualidades Necessárias para o Ministério. E como ministério aqui, quero colocar hoje o evangelismo. Todo crente tem que pregar o evangelho. Há pessoas mais habilitadas, mas isso não exclui que outras pessoas também devam pregar o evangelho. Há necessidade que haja um esforço da parte de cada um para pregar o evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, nós deparamos com alguns tipos de reações das pessoas quando ouvem a pregação do evangelho. A melhor é aquela que a palavra, a semente, cai em boa terra. Pessoas que ouvem de bom grado, pessoas que se comovem, pessoas que têm o conhecimento da sua necessidade de salvação, pessoas que têm a consciência do pecado e que, se morrer no estado que está, não consegue a salvação. Então precisam de um Salvador. Estas pessoas aceitam Jesus Cristo de boa vontade no coração. Mas tem aquelas pessoas cujos corações estão voltados para outras coisas desse mundo. Então eles não têm atenção suficiente para o Evangelho, não ouvem o Evangelho como precisa ser ouvido. O Evangelho precisa ser ouvido com atenção, para que entendam e recebam de Jesus Cristo a salvação. Pessoas, como se dizem, ouve por aqui e sai por ali. No fim de um argumento sobre a salvação, sobre o perdão, sobre o pecado, as pessoas até perguntam outras coisas, demonstrando que aquilo que foi falado pouco interessou, não prestou atenção. E tem um terceiro tipo ainda, que age com agressividade, que até xinga, que falam até palavrões. Já enfrentei pessoas assim, que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Para quem você vai pregar a palavra de Deus? Para quem quer ouvir. Pessoas que se interessam. Você não quer jogar sementes no terreno espinhoso, pedregoso. Você não quer jogar semente na beira do caminho onde os pássaros levam. Você quer que as sementes caiam em boa terra e frutifiquem e dêem bons frutos. Mas quem são essas pessoas? Precisamos ser orientados por Deus. Então Paulo era dessas pessoas, que era dirigido por Deus. Por isso é que vemos Paulo aqui, passando por Anfípolis
e Apolônia e foram a Tessalônica. Por que não pararam em Anfípolis, em Apolônia? Porque o Espírito Santo estava dirigindo eles a Tessalônica. E tinha uma obra grandiosa para ser feito ali, como nós vimos no texto que lemos. Nós precisamos pregar o Evangelho para o maior número de pessoas, mesmo para aquelas que rejeitem o Evangelho. Mas deixemos-nos dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Deixemos que Ele mostre quem são as pessoas que estão querendo, precisando, desejando de bom grado a pregação do Evangelho. Paulo, ele era este homem, dirigido pelo Espírito Santo. Por isso ele passa por Apolônia e Anfípolis e vai para Tessalônica. E ali em Tessalônica ele vai pregar o Evangelho. Eu quero destacar de Paulo a disposição deste homem. Porque nós vimos que ele saiu de Filipos depois que ele foi açoitado, depois que ele foi preso e amarrado em cima de um tronco, depois que ele estava todo machucado, ferido, e teve que deixar a cidade. Ele saiu daquela cidade não antes de confortar os irmãos da igreja que se formou na casa de Lídia. Mas aquele homem saiu por essa distância, passando uma cidade, depois outra, para chegar no alvo que o Espírito Santo lhe encaminhava. Para isso ele precisou desprender a sua condição física. Paulo ele se desgastava fisicamente mesmo no Evangelho. Paulo ele entregou a sua vida por causa do Evangelho. Então ele não media esforços, ele tinha disposição. E o primeiro ponto que eu quero para que meditemos nessas qualidades para o ministério é a disposição. Hoje nós vivemos num tempo de pandemia, estamos trancados em casa, nós não podemos fazer visitas, nós não podemos sair por aí conversando com as pessoas, pregando o Evangelho. Mesmo assim, tenho certeza que muitas pessoas pregam o Evangelho, mesmo com a máscara no rosto, ainda pregam o Evangelho, porque está dentro do coração dele. Mas eu quero te dizer que mesmo dentro da sua casa você pode pregar o Evangelho, que você precisa ter a disposição. Você tem um aparelho, um celular, com um aplicativo chamado WhatsApp, que você pode conversar com o mundo todo. Você pode pregar o Evangelho para os seus parentes que moram lá no interior, lá em outro estado. Você pode pregar o Evangelho. O que precisa ter é a disposição. Se você não tem disposição, peça a Deus. Deus, eu preciso de disposição. Eu olho para Paulo, que fazia essas viagens missionárias, que ia para lugar que possivelmente ele não conhecia, e andava de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Eu olho para ele e vejo esse homem que entregou a sua vida, mas eu não consigo ter essa mesma disposição. Peça para Deus que Ele pode colocar no seu corpo físico bastante vigor e disposição para pregar o Evangelho. Como eu disse, estamos hoje num período de quarentena, de afastamento, mas isso vai passar. E depois você vai poder pregar o Evangelho para muitas pessoas. Em segundo lugar, o verso 2 diz que Paulo tinha por costume ir para as sinagogas dos judeus. E ele foi ter com eles. E por 3 sábados, por que sábado? Porque o judeu se encontra no sábado. E se ele quisesse encontrar alguém na sinagoga, tinha que ir de sábado. Disputou com ele sobre a Escritura. Então Paulo tinha essa disposição, mas não só isso. Ele também queria se envolver com as pessoas. Se você quer pregar o Evangelho, você precisa se envolver com as pessoas. O envolvimento é necessário. Jesus se envolvia com as pessoas. Ele foi num casamento. Hoje, pela manhã, no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vimos que ele estava num almoço oferecido, ou um jantar, não sei, na casa de um fariseu, onde aquela mulher foi lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos.
Ele estava ali, ele se envolvia com as pessoas. É preciso que nos envolvamos com as pessoas. Ele foi à sinagoga, mas ele foi num lugar respeitoso, onde se pregava Deus, onde se cria no Deus dos judeus. Sinagoga é lugar dos judeus, e lá eles leem a Escritura e eles anunciam o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Israel para os gregos. E Paulo estava lá, num lugar próprio para pregar o Evangelho. Os judeus, eles só tinham o Velho Testamento. E até hoje eles continuam só com o Velho Testamento. Só que no Velho Testamento se fala de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: examina a Escritura, porque são elas que de mim testificam, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras falam de Jesus, falam da gravidez de Jesus, falam do lugar onde Jesus ia nascer, fala das obras que Jesus ia fazer, falam da morte e ressurreição de Jesus, falam da volta de Jesus. Está cheio de Jesus. Já em Gênesis capítulo 3, quando a semente da mulher calcará a cabeça da serpente, já está anunciando a Jesus. Mesmo nas Escrituras, mesmo no Antigo Testamento, há a possibilidade de anunciar Jesus. O que é que precisa? Aí entra a terceira qualidade que vemos em Paulo. Precisa de conhecimento. Precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa estudar. Nós temos o estudo na escola bíblica dominical. Estudamos a palavra de Deus, gastamos tempo ali para adquirir conhecimento, para poder anunciar Jesus Cristo com firmeza, com convicção. E ele tinha conhecimento. Olha o que diz o versículo 3. Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Aqui nós temos 3 verbos importantes: expondo, demonstrando e anuncio. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, demonstração. Ele estava demonstrando. Eu quero mostrar uma figura para explicar esse verbo. Lembrar daquela moça, daquela senhora que fica no supermercado demonstrando um produto. Então ela pega um pedaço de carne, de colchão mole, corta os pedacinhos e põe ali em cima de uma churrasqueira. Ela, na verdade, quer vender a churrasqueira. Então ela vai fazer demonstração da churrasqueira. E as pessoas são atraídas por causa daquele cheiro da carne e provam um pedacinho e ela demonstra o seu produto. Ela faz aquilo com prazer, com alegria, com satisfação. As pessoas veem a apresentação dela, ela comenta, ela esclarece, ela oferece o produto, ela faz uma demonstração. E ela tem que fazer com conhecimento, ela tem que fazer com prazer, ela tem que conhecer aquele produto. Paulo demonstrava Cristo. Como? Com este mesmo prazer, com conhecimento, mostrando o bom aroma do Evangelho. As pessoas eram atraídas. Não tinha só judeus, ali tinha gregos também, grande multidão. E as pessoas olhavam para ver o que é que Paulo estava oferecendo. O outro verbo é exposição. Ele expôs. Quando nós usamos essa palavra exposição, é como aquele que abre um desenho, uma planta, e ele vai explicar detalhadamente aquelas informações contidas naquele desenho, isso montado com esta parte que vai funcionar, e ele vai expondo aquilo e as pessoas interessadas vão entendendo. Há uma coleção de informações que precisam ser juntadas através daquela exposição.
tem que dominar o assunto. Paulo dominava e por isso ele podia expor aquele assunto. Paulo falando, as pessoas ouvindo, mas o Espírito Santo convencendo as pessoas. Sem o Espírito Santo não há obra, não há conversão. O Espírito Santo tem o ministério de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o pregador fala, ele precisa ser usado por Deus e o Espírito Santo trabalhando na mente daquele que ouve, que eu espero que esteja acontecendo com você que me ouve. Em terceiro lugar aqui, nesse terceiro ponto do conhecimento, Paulo está anunciando. A anunciação. Quero falar do anúncio. Nós conhecemos os anúncios que são feitos na televisão. Empresas multinacionais, automobilísticas, de eletrodomésticos, anunciam na televisão, fazem propagandas para anunciar um produto, mas a propaganda é bonita, ela chama atenção, as pessoas prestam atenção naquela música, naquela encenação, naquelas cores, para chamar a atenção das pessoas, para anunciar o produto. Paulo, ele anunciava Jesus para as pessoas, e as pessoas queriam e prestavam atenção. Posso imaginar aquela multidão que eu via Paulo tentando levantar um pouquinho mais o pescoço, abrir mais os olhos para ver aquilo lá, que Paulo está lá na frente anunciando. Estavam interessadas porque a forma com que ele anunciava era uma forma gostosa de ouvir, porque ele amava, ele ama Jesus, aquilo que ele anunciava, que Jesus é o Cristo. Precisa ser claro, precisa ser empolgante, precisa ser alegre, precisa ser verdadeiro para apresentar o produto. E a conclusão está no versículo 4. Leio assim: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Então houve aquele movimento dos judeus, que agora eles vão deixar de ser judeus para serem cristãos. Mas mais ainda, e também uma grande multidão de gregos religiosos, aqueles homens que antes serviam a ídolos, agora vão servir a Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ainda, diz o texto, e não poucas mulheres principais. As mulheres aqui, as mulheres que trabalham. Lembra de Lídia lá em Filipe? Agora aqui mais mulheres na igreja de Tessalônica. Muitas, e não poucas, mulheres que vão também ser somadas à igreja que nascia em Tessalônica. Lembra das cartas que Paulo escreveu para Tessalônica? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Ele vai trazer informações importantes, inclusive agora desses tempos finais. Está bastante coisa anunciada ali nessas cartas que ele escreveu para essa igreja que está nascendo agora. Paulo atingiu o alvo. É isso que ele queria. Ele se envolveu, ele se dispôs, ele mostrou conhecimento, ele demonstrou, ele anunciou e chegou o resultado. As pessoas se converteram. Nós devemos também ter essa disposição. Nós devemos ter o conhecimento, buscar conhecimento, buscar em Deus preparo. Devemos desejar pregar o Evangelho. Devemos pregar para as pessoas conforme o Espírito Santo nos indica. Anunciar Jesus Cristo que está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, está hoje na nossa vida, está no nosso coração. Aquele que vive eternamente. Aquele que prometeu que vai voltar e buscar a sua igreja. Prega o Evangelho, use o seu celular, prega o Evangelho para aqueles que estão longe, noutro estado, talvez em outro país, para os seus parentes. Fale com seus amigos, vizinhos,
prega o Evangelho. A palavra de Deus diz: vinde todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que tem sede, beba da água da vida. Vamos, irmãos, vamos avante, vamos pregar o Evangelho. Você vai se alegrar quando ver alguém que vai dizer para você assim: sim, eu quero receber Jesus Cristo no meu coração. Amém? Deus abençoe a todos.